Gente, quem não mora em Nárnia tem visto a repercussão mundial aí que a leitura da carta de Jair Messias Bolsonaro por Flávio Bolsonaro tem gerado. E mais ainda o impacto da proibição das visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada unilateralmente a pedido de ninguém, né? Até onde eu sei, de parte de Alexandre de Moraes, por um período de 90 dias. Bem, vamos lá, se você tem 2 neurônios funcionando, sabe que esse é um evento que vai muito além de uma simples restrição de convívio familiar. Trata-se de uma interrupção estratégica no fluxo de comando e na articulação política e que, de novo, de um jeito ou de outro, mais uma vez, vai afetar, sabe o quê? O seu bolso. Principalmente de você, investidor que segue aqui o nosso canal. E aliás, se ainda não está inscrito, né? Se inscreve, ativa o sininho, nos dá essa força de trazer as notícias, as atualidades da política, do dia a dia, que caem como verdadeiras bombas ou como alívio para os investidores que estão ligados aqui conosco. Muito embora atualmente a gente tenha mais bomba do que qualquer tipo de alívio no que diz respeito ao Brasil, né? E por isso que eu sempre reforço a necessidade de você dolarizar ao menos uma parte do seu patrimônio. Mas vamos lá ao que interessa, né? Aqui estão os pontos principais sobre o peso dessa medida de Alexandre de Moraes, que pode ser encarada como inconstitucional por alguns e como devida por outros. Em primeiro lugar, o que Moraes determinou foi um verdadeiro isolamento político da pré-campanha. Ora, com a proibição, Flávio Bolsonaro fica privado da sua bússola principal, a bússola política, durante um período crítico das pré-eleições, o que inclui a consolidação das alianças para as eleições. Os que acham que a proibição foi devida, pois pode soar, sim, como propaganda eleitoral antecipada, não mencionam que Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Lula, atual presidente, quando estava preso, fez todas as articulações possíveis e impossíveis, se encontrando com Deus e todo mundo na carceragem. Na época, quem autorizou visitas a Lula foi o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que depois se tornaria, vejam vocês, né, ministro da Justiça de Lula. Dentre outros nomes que visitaram Lula na carceragem, temos alguns bem conhecidos como Fátima Bezerra, Wellington Dias, Camilo Santana, Jacques Wagner, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Além desses, que não do PT, mas na mesma linha comunista, a gente tem Manuela Dávila, PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL, Renan Calheiros, do MDB, Roberto Requião, MDB, e Jandira Fegali, do PCdoB. Além de políticos argentinos como Alberto Fernandes e Pérez Esquivel, também amparados por autorização judicial. E aí, falando em Argentina, eu fico me perguntando, será que Xandão vai autorizar a visita do presidente argentino Milei, que já disse que vai vir aqui visitar Jair Bolsonaro? Olha, eu tenho minhas dúvidas, muitas, aliás. O que preocupa é que sem o acesso direto ao pai, Flávio Bolsonaro certamente vai enfrentar dificuldades para calibrar o discurso da pré-campanha e resolver crises internas dentro do próprio partido, PL, e mais ainda com partidos aliados que já demonstram aí certa impaciência com a falta de rumo definido dessa campanha. A pergunta que fica, será que não é justamente isso, né, gente, que Moraes quer? Nessa linha, muitos enxergam essa decisão como uma clara tentativa de enfraquecer o nome de Flávio Bolsonaro, desvinculando do contato, do convívio com o ex-presidente, desvinculando da imagem do ex-presidente, o que pode tanto mobilizar o eleitorado, o povo de forma geral contra o STF, quanto pode gerar um sentimento de que a candidatura perdeu a força, de que Flávio agora não tem rumo e que, então, não vale a pena a aposta nele. Será? O que você acha, hein? Porém, aqui temos ainda outro elemento que muita gente parece que faz questão de esquecer também.
O que pega é que Flávio Bolsonaro, além de filho do ex-presidente, vamos lá, é advogado. E nesse sentido tem as prerrogativas de advogado. Assim, a defesa de Flávio e também a OAB, pois, como eu falei, isso impacta diretamente nas prerrogativas, nos direitos dos advogados. Sustento que, além de filho, Flávio é parte da defesa técnica do ex-presidente. Na prática, então, o que Alexandre de Moraes está fazendo é proibindo um advogado de um preso de visitá-lo. Aí eu pergunto, pode isso, OAB? E pergunto aos demais ministros do STF também. Ou será que a decisão para sempre, né? É sempre de Alexandre de Moraes e o que ele determina vira lei, incontestável até mesmo pelos demais ministros? Fica a pergunta. Então o argumento principal da defesa é que proibir o contato de Flávio Bolsonaro enquanto advogado viola o direito constitucional de um cliente de se comunicar com o seu advogado. Parece meio lógico. Se o STF mantiver essa proibição, cria um precedente relevante sobre onde termina o direito do exercício da advocacia e onde começa a colaboração política sob custódia. Vocês conseguem entender a sinuca de bico que se criou aí? Mas vamos para o outro lado. Vejam, é inegável, tá, gente, que a tal carta deveria ser um símbolo de união. Foi isso que Bolsonaro falou ali. Mas acabou expondo fragilidades, sendo que dentro da direita alguns sustentam que foi necessário uma carta do pai para validar o filho. Por quê, né? Fica a pergunta. Será que a candidatura de Flávio é tão frágil assim que não pode se sustentar por conta própria? Precisa de Jair Bolsonaro? E nesse ponto, o isolamento forçado de 90 dias serve para aprofundar essa percepção de liderança dependente e sem autonomia? Essa é a pergunta que estão fazendo. E eu pergunto, será que não é justamente isso que Moraes quer? Ou Moraes está tão somente cumprindo a lei? Está cumprindo a lei? Que lei? Não seria melhor um meio termo, a gente poderia se perguntar? Não seria melhor ele simplesmente determinar uma multa, uma penalização, até quem sabe maior, proibindo próximas cartinhas? Mas, e pode? Pode proibir o preso de se comunicar com o mundo exterior? O problema é que fica sempre a questão de 2 pesos, 2 medidas. Lula pôde fazer todas as articulações possíveis. Bolsonaro, também preso, não pode. Um erro justifica o outro? Não. Eis a questão. Qual é a segurança jurídica, afinal, que nós temos, que o mundo lá fora vê, se com Lula valia uma coisa e agora vale outra? O fato é que tal medida de Moraes coloca cada vez mais Jair Bolsonaro em uma incomunicabilidade total. Será que é isso o que Moraes pretende? Será que a intenção não é prolongar esse isolamento do ex-presidente para que não possa influenciar o debate eleitoral, ainda que indiretamente, dando vantagem a quem? Dando uma vantagem abissal a Lula, né? O maior peso da proibição não é a ausência física, mas o custo político da distância, obrigando Flávio a atuar no escuro, sem nenhum apoio, em momento em que precisava de total alinhamento com a estratégia do pai, que venceu a eleição, para não perder o controle sobre a narrativa da campanha. O que a gente observa é uma total instabilidade política no país. Com Moraes tirando a capacidade de articulação política através de duras restrições judiciais. E isso, chegando ao ponto que mais nos impacta, cria um ambiente de incerteza que o mercado financeiro global penaliza rapidamente. Para o investidor e para a economia mundial, o impacto se manifesta em 3 frentes principais. Primeiro, efeito na economia e relações internacionais, com a volatilidade cambial e o risco Brasil nas alturas. Pois quando crises políticas se intensificam, os investidores estrangeiros tendem a reduzir a exposição a países emergentes, como o Brasil, e buscam a segurança de moedas fortes, como o dólar. Isso pressiona a cotação da moeda americana para cima, que pode encarecer importações e pressionar a inflação interna. Temos também problemas nas relações comerciais, já que esse foco excessivo
em disputas internas, acaba enfraquecendo a credibilidade em fóruns internacionais. 2026 já foi marcado por tensões tarifárias, especialmente vinda dos Estados Unidos. Falta de uma política externa alinhada e profissional torna o Brasil mais vulnerável a retaliações comerciais. E em segundo, temos os reflexos diretos nos investimentos individuais, ou seja, no seu bolso, na Bolsa de Valores. Sabemos que o Ibovespa é extremamente sensível ao humor político. Então, notícias de isolamento de liderança ou atrito entre poderes costumam gerar quedas imediatas no índice, pois o mercado precifica o risco de travas em reformas ou mudanças bruscas nas regras do jogo. Já a renda fixa, com a estabilidade, pode levar os prêmios, sim, de risco na curva de juros futuros. Isso significa que, para o investidor, o cenário de incerteza pode exigir taxas mais altas para financiar o governo ou empresas, afetando a precificação de títulos pré-fixados e o valor de mercado de papéis em carteira, gerando, então, uma inflação que precisa ser sempre mascarada pelo governo, e aí a gente vai indo. A gente tem ainda uma fuga para a qualidade, que chama, que é o quê, né? Ora, momentos de crise, investidores experientes tendem a privilegiar ativos com fundamentos sólidos e baixa alavancagem, o chamado flight to quality. Então, para quem investe individualmente, é o momento de focar na qualidade dos ativos, empresas com caixa robusta e histórico comprovado, em vez de apostar em teses puramente especulativas ligadas a nomes políticos. Aí pequenas empresas se vão. Em terceiro lugar, e último, temos que buscar oportunidades em meio da crise. Todo mundo já sabe disso. Embora, então, o cenário pareça negativo, a volatilidade também abre janelas para ativos descontados. Esses momentos de pânico político muitas vezes empurram papéis de boas empresas para preços abaixo do seu valor intrínseco. Investidores com horizonte de longo prazo utilizam essa queda para aumentar posições em ativos de qualidade. Para a diversificação global, que sempre estamos aqui lhe empurrando, entenda que essa instabilidade só reforça a necessidade de não concentrar todo o patrimônio em um único risco país do Brasil. Diversificar em ativos dolarizados ou expostos à economia global é a defesa clássica contra o risco político interno. O risco político Brasil, que cada vez fica mais gigante. Então, resumindo, gente, a proibição de contato e as crises institucionais não destroem fundamentos econômicos, mas aumentam o custo de oportunidade e o risco percebido, aumentam o risco Brasil. O investidor que não ignora isso e foca na saúde financeira das empresas tende a sofrer menos no longo prazo do que aquele que tenta especular com o noticiário diário. Não é isso que a gente está falando aqui, tá? Enfim, mas me diz aí, o que você achou dessa atitude aí do ministro Alexandre de Moraes? Achou correta, que é isso aí mesmo, ou acha que mais uma vez houve excesso da parte dele? Comenta aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal e nos vemos em breve. Enquanto lhes digo, como sempre, vai Brasil!